Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora caminhando para o finalzinho dessa parte da tarde, início da noite, mas a nossa programação segue a todo vapor. Ainda temos palestras aqui muito interessantes, com conteúdos sensacionais, dos palestrantes trazendo para nós um pouco da experiência deles. E agora nós receberemos aqui um convidado ilustre, que é o professor Marcos Manuel da Silva, ele que vai falar conosco um pouquinho sobre projetos de iniciação científica mediados pela aprendizagem baseadas em problemas, ABP. Professor Marcos, que é mestre em ensino de ciências, matemática e tecnologias e graduado em licenciatura em matemática, ambos realizados pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente ele atua como coordenador de avaliações na Feira Brasileira de Iniciação Científica, organizada pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, e como coordenador da pasta de pesquisa na mesma instituição. Também é editor adjunto da Sementes, Revista Brasileira de Iniciação e Divulgação Científica, e membro do grupo de pesquisa em Informática na Educação. Professor Marcos, ele tem aí uma ampla experiência profissional, com atuação em docência nas áreas de matemática e ciências da natureza, com ênfase na modalidade de educação escolar quilombola em Santa Catarina, formações e capacitações em temáticas como pesquisa bibliográfica, revisões e mapeamentos sistemáticos da literatura, utilizando-se de metodologias ativas em sala de aula e investigação do engajamento no contexto educativo. Também teve aí participação, de coorientação em projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, mentorias na concepção e desenvolvimento de projetos de pesquisa, incluindo a elaboração de artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Então, professor Marcos Manuel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que o senhor já tem vivenciado aí nos últimos anos na prática mesmo. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o professor mestre Marcos Manuel da Silva e estou muito feliz de ter você aqui junto comigo no primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. É uma honra poder partilhar, compartilhar, passar um pouquinho para você dos conhecimentos que eu venho construindo ao longo da minha formação e também da minha prática docente. Estou muito contente e, antes de mais nada, eu quero parabenizar os organizadores deste grande evento, que é necessário e que precisamos aí de mais docentes, mais professores, mais pesquisadores junto conosco neste movimento a respeito da utilização de metodologias ativas no ensino. E hoje eu quero trabalhar, quero falar, quero dividir, quero compartilhar algumas reflexões com você a respeito da temática de projetos de iniciação científica mediados pela aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas é uma das metodologias ativas que eu venho aí pesquisando e desenvolvendo na minha prática docente com diversos estudantes de vários níveis de ensino. E eu posso dizer para você que estou muito satisfeito com os resultados. E agora nós estamos então adentrando a este mundo da iniciação científica mediada pela aprendizagem baseada em problemas. Vamos lá então, quem eu sou? Eu sou o professor Marcos Silva, sou formado em matemática, mestre em ensino de ciências, matemática e tecnologia, sou gerente da pasta de pesquisa do Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, faço parte da coordenação de avaliação e de comunicação da Feira Brasileira de Iniciação Científica. Também faço parte da coordenação geral da revista Semear Ideias, Professores no Mundo Científico. Também faço parte do corpo editorial da revista Sementes, revista
Brasileira de Iniciação e Divulgação Científica, além de ser avaliador de vários periódicos, projetos de fomento de instituição de ensino superior, dou aulas particulares de matemática para o nível básico e também para o nível superior, além de palestrar e de mentorar diversos desenvolvimentos de projeto de pesquisa. Vamos lá então, minhas redes sociais para quem quiser, Facebook, Instagram, @MarcoSilvaProfessor. Galera, é o seguinte, roteiro de hoje para você que está me assistindo, e eu estou muito feliz que você está aqui e se interessou pelo meu tema, isso mesmo, pelo tema que nós vamos falar hoje. Olha só, o roteiro que eu construí aqui, que eu quero dividir e compartilhar com você é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho a respeito da escola e a produção de ciência. Nós também vamos falar a respeito de projetos de iniciação científica. Vamos entender um pouquinho a respeito da implementação de projetos de iniciação científica. Vamos falar um pouquinho a respeito da aprendizagem baseada em problemas. E depois vamos entender o que são projetos de iniciação científica mediados pela aprendizagem baseada em problemas. E vamos fazer algumas considerações e reflexões finais. Aqui nos slides eu vou ser bem honesto para vocês. Eu coloquei frases, coloquei fontes, algumas referências, que é o que eu realmente quero discutir e quero refletir com você, quero instigar você, quero colocar um ponto de interrogação aí nas suas reflexões para nós caminharmos um pouco. Então, falando a respeito da escola e a produção científica, meu primeiro questionamento é onde a ciência começa? Nós precisamos pensar a respeito disso. A ciência, ela não começa na universidade. Marcos, por que você traz desta palavra? Porque a gente vê com uma frequência muito maior de que ciência se faz lá no laboratório. Laboratório da onde? Laboratório da universidade, lá na universidade, com os grandes projetos de iniciação científica, com os grandes projetos de mestrado, doutorado e até de graduação e assim por diante. Porém, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça e entender que a ciência começa muito antes da graduação, lá da universidade, isso mesmo. Ela pode começar na curiosidade infantil e nas experiências escolares. Isso mesmo, os nossos pequenininhos, os nossos pequeninos alunos também podem fazer ciência com a sua curiosidade, com a experiência das ações que vão praticando no dia a dia. Então nós podemos desenvolver ciência desde a idade mais tenra, vamos assim dizer, passar ali pelo ensino fundamental 1, séries iniciais, ensino fundamental 2, ir para o médio, a graduação e a pós-graduação. Produzir ciência mesmo. Não pense que são alguns projetinhos, não. É realmente produzindo ciência com os nossos estudantes da educação básica. Quem é que pode fazer ciência, hein? Não é preciso ser adulto, não é preciso ter diploma ou estar num laboratório super equipado de jeito nenhum. O fazer ciência pode ser atribuído a todos em qualquer idade que coloquem sua curiosidade e investigação em ação. E isso é uma das questões que a Base Nacional Comum Curricular nos convida a fazer. É instigar os nossos alunos à curiosidade, ao espírito investigativo, à ação de pesquisa e assim por diante. Então, se a Base Nacional Comum Curricular diz que nós precisamos instigar os nossos alunos à curiosidade, ao espírito investigativo, nós podemos então trabalhar com projetos de iniciação científica lá na nossa educação infantil e na nossa educação básica. Muitas vezes, o que acontece, professor Marcos? Muitas vezes, nós associamos a ciência aos laboratórios da universidade, que eu acabei de comentar com vocês. Mas a base da ciência está na escola, onde desenvolvemos o olhar investigativo e a capacidade de questionar o mundo ao nosso redor. Nós precisamos convidar os nossos estudantes a questionarem o mundo ao
ao seu redor. Questionar uma situação, questionar um acontecimento, ter um olhar assim de observação diferente para algo que está acontecendo e se perguntar por que aquilo não pode ser diferente? Por que não pode ser de outra forma? Por que ao invés de ser azul não pode ser amarelo? Por que ao invés de ser amarelo não pode ser roxo? E assim por diante. E a partir destes questionamentos, instigar aí um espírito investigativo, ok? Olha só, para a Base Nacional Comum Curricular é fundamental desenvolver competências científicas dos estudantes desde os primeiros anos escolares. Olha a Base Nacional nos chamando, professores, para esta ação, para nós desenvolvermos o quê? Competências científicas desde os primeiros anos, pois a formação científica é essencial para o exercício da cidadania crítica e para a participação ativa na sociedade contemporânea. E aqui eu quero ressaltar algo, eu quero fortalecer algo com você. O que, professor? Competências, olha só! Competências, mercado de trabalho. Tá pedindo o quê? Tá pedindo estudantes preparados para atuar em suas respectivas áreas, desde que atenda às competências que o mercado de trabalho está exigindo. Então é lá na base que nós podemos começar a instigar essas competências científicas que vão fazer os estudantes se desenvolverem em outras competências e habilidades. Outra coisa, professor, cidadania crítica. Coisa linda é ver um estudante do ensino médio, até mesmo do ensino fundamental, das séries finais, eles pararem diante de uma situação e exercerem uma cidadania crítica, eles entenderem, compreenderem, refletirem, analisarem uma situação e mostrar para a gente que eles estão, às vezes, até mais à frente do que nós nos argumentos que eles vão levantar. Pode ser político, pode ser cultural, pode ser social e assim por diante. E daí é claro que nós vamos o quê? Olha só, participação ativa em uma sociedade contemporânea. É ter aquele estudante compreendendo que ele precisa se movimentar em uma sociedade que não que está sempre em movimento, em atualização, em construção de novos conceitos, de novas teorias, de novos paradigmas e assim por diante. A investigação científica é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, promovendo a curiosidade, o pensamento crítico, reflexivo, analítico, o colaborativismo e a busca por solução, por resolução de problemas. Então, professor, realizar uma investigação científica lá na educação básica, olha que coisa interessante! Pode gerar nos nossos estudantes, desde a curiosidade, o pensamento crítico, reflexivo, analítico, o colaborativismo, ele entender que ele não vive só neste mundo, mas que ele depende daqueles que estão ao redor dele, ou eles dependem dele. E a partir daí, trabalhar, atuar, se movimentar de forma colaborativa. Onde, professor? Buscando soluções, buscando resoluções de problemas que podem surgir a qualquer instante, em qualquer instância, em qualquer área da nossa vida. A iniciação científica não pode ser entendida apenas como um extra. Ela pode sim ser uma ferramenta pedagógica que pode ser integrada às aulas com o objetivo de
enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem. Nós não podemos pensar que fazer projetos de iniciação científica vai ser um extra. Eu vou dar a minha aula, o meu conteúdo do meu jeito e na parte da tarde, contraturno, em um outro horário, eu vou convidar estudantes para desenvolver iniciação científica. Ou seja, é um projeto extra, é uma ação extra. Tá, mas calma aí. E se ele não quiser vir? E se ele não tiver a fim de vir? Por que eu não pego, então, o meu conteúdo, a minha área, e trabalho com o estudante dentro da minha área, para ele perceber a aplicação real dos conhecimentos que ele constrói ali, na disciplina, ou a minha área e outra área, trabalhar junto com outro professor e assim por diante. Então não é uma questão extra, simplesmente extra, né? Uma atividade extra da escola, uma atividade extra da disciplina. Ela pode sim ser uma ferramenta pedagógica que pode caminhar comigo no processo de ensino-aprendizagem da minha disciplina, da minha área e assim por diante. Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Professor, mas o que é então projetos de iniciação científica? O que são projetos de iniciação científica, professor? Olha só. É uma ação, atividade, processo dinâmico, que tem por objetivo principal transformar a curiosidade natural dos estudantes em um método de investigação sistemático. E, desta forma, incentiva a formulação de hipóteses, a busca, pesquisa por validar ou não a hipótese que propôs, a análise dos resultados com essa busca de validação da hipótese e, durante a implementação da hipótese, e a apresentação desses resultados. Então, professor, o que é esse projeto de iniciação científica? É pegar essa curiosidade, é pegar esses questionamentos, essas indagações e transformar tudo isso em um processo organizado, sistemático, vamos assim dizer, mais científico, na busca de responder essa questão, de responder esse questionamento, de achar uma solução para o problema identificado. E a partir daí eu ou tenho a pergunta ou o problema, e daí eu lanço uma hipótese, olha, eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. Se eu fizer assado, também vai dar certo. E testar e colocar essa hipótese em prática. E quando eu coloco essa hipótese em prática, que eu tenho os dados dessa aplicação, eu vou conseguir estudar esses dados, essas respostas, para identificar se a hipótese foi validada ou não. E se não foi, eu posso voltar ao meu questionamento, ao meu problema e criar novas hipóteses e começar novamente. Mas se a hipótese foi validada, eu já posso ir para a apresentação dos resultados. E essa apresentação dos resultados pode ser em um trabalho dentro de sala de aula, em um seminário, pode ser em uma feira escolar, que pode ser local, regional, estadual, nacional, ou até mesmo internacional. A gente não pode ficar com esses resultados dentro das quatro paredes da sala de aula. A gente precisa incentivar os estudantes a mostrarem esse percurso investigativo que eles trilharam para chegar a essa solução e mostrar para outras pessoas. E qual método de investigação sistemática é esse, professor? A gente precisa compreender que o método científico visto lá na universidade, lá no ensino superior, na pós-graduação, é diferente do método científico lá da educação básica. Por quê, professor? Olha só. No ensino superior, o que o estudante do ensino superior, da pós-graduação, ele busca com o método científico, com o projeto de pesquisa?
gerar conhecimentos inéditos. Então eu realmente pego a teoria pesada daquela temática, vou lá, pesquiso, aplico algo e busco gerar aí um conhecimento inédito, busco gerar algo novo, busco trazer um resultado que realmente possa ser utilizado por outros pesquisadores para gerar novas pesquisas, para gerar novos conhecimentos e assim por diante. Mas, professor, e lá na educação básica? Na educação básica, investiga-se para aprender a pensar. Para aprender a pensar de que forma? De forma científica. Então eu vou aprender a pensar, a conjecturar, a montar algo, né, uma linha de raciocínio de forma científica. Professor, mas e se lá na educação básica eu gerar um conhecimento inédito? Vai ser muito bom, vai ser muito positivo e vai ser um trabalho magnífico. Mas e se eu não gerar algo inédito? E se for algo para os alunos e para o professor, para a escola, para eles entenderem a pensar de forma científica, a pensar de forma reflexiva, analítica? Gente, isso já é o auge dos projetos de iniciação científica dentro da educação básica, ok? E como que nós vamos implementar, professor, esses projetos de iniciação científica? Olha só, para a implementação bem-sucedida de projetos de iniciação científica em sala de aula, para a prática educativa, 3 fatores são determinantes. E a gente precisa prestar atenção nesses 3 fatores. Quais são, professor? Primeiro, escolha. Direito de se posicionar como agente transformador no meio escolar. Eu, como educador, preciso fazer essa escolha. Primeiro eu quero auxiliar os meus estudantes no desenvolvimento de projetos de iniciação científica, de projetos científicos. Eu quero. E depois é convidá-los. E eles também precisam querer. Porque a obrigação, o fazer obrigado, às vezes, não traz resultados positivos. Então, a escolha é algo fundamental. Depois da escolha vem o quê? Vem a organização, que é a estruturação do conhecimento, do tempo e da prática pedagógica. E daí é uma questão muito ligada a você, docente. Por quê, professor? Porque não é simplesmente chegar na escola hoje e dizer: acordei contente, feliz, alegre, satisfeito e vou começar um projeto de iniciação científica. Quando, professor? Hoje, agora, na aula que eu vou dar. Opa! Calma aí, professor. Qual é o caminho que você vai seguir? Como que você vai atuar neste projeto? Ué, é você sozinho? Qual conteúdo, qual conhecimento, o que você vai propor para os estudantes? Então, antes de mais nada, a gente precisa estruturar o conhecimento que nós temos a respeito do projeto de iniciação científica, em relação ao tempo que nós temos para desenvolver este projeto de iniciação científica e, é claro, compreender a nossa prática e como nós podemos colocar este projeto de iniciação científica, de inserir esse projeto na nossa prática de sala de aula. E daí nós vamos para o planejamento. Marcos, o que é o planejamento? É nós criarmos uma sequência didática que tenha metas, que tenha objetivos, que tenha temporalidade muito bem definidos. Começar um projeto de iniciação científica sem saber como avaliar ele, começar um projeto de iniciação científica sem saber quanto tempo ele pode ou não durar, começar um projeto de iniciação científica sem uma organização da prática que eu vou desenvolver, olha, isso é muito difícil. Talvez não seja impossível, mas com certeza vai ser muito difícil. Então a gente precisa trabalhar o quê? Com o planejamento, professor Marcos. E daí, quando a gente pensa nessa questão de querer, de se organizar e de planejar, a gente pode pensar que uma metodologia ativa pode ser um ótimo caminho
para nós planejarmos este processo investigativo. A utilização de uma metodologia ativa vem ao encontro daquilo que a Base Nacional Comum Curricular já nos fala a respeito desse fazer ciência, desse pensar investigativo, dessa ação investigativa, que é colocar o estudante em movimento, que é colocar o estudante no centro do seu processo de construção de conhecimento. Então a metodologia ativa já vem ao encontro do que a base pede, do que a base nos diz, do que a base nos instrui. E a aprendizagem baseada em problemas pode ser sim uma ferramenta poderosa para você então desenvolver este projeto de iniciação científica. Vamos lá, primeiro, o que é a aprendizagem baseada em problemas, professor Marcos? A aprendizagem baseada em problemas pode ser compreendida como uma metodologia de ensino, de aprendizagem e de avaliação, identificada como uma metodologia ativa. Segundo Custódio, Vieira e o terceiro nome que o professor não vai se arriscar de pronunciar, porque é um sobrenome que o professor não sabe pronunciar direito, Francischet, é isso? Ok. A aprendizagem baseada em problemas como estratégia didático-metodológica baseia-se no estudo de situação-problema, a partir dos quais habilidades e conhecimentos são desenvolvidos. Opa! Calma aí, eu já li isso na base. Isso mesmo. A aprendizagem baseada em problemas, ela nasce da busca, da solução, da resolução de um problema e a partir daí desenvolve habilidades e conhecimentos, competências nos nossos estudantes. Olha só que legal, hein? E nós temos então o quê? Que Gomes e parceiros e Gomes destacam que ao utilizar a aprendizagem baseada em problemas, o objetivo deve estar ao redor da estimulação do desenvolvimento da autonomia, da análise, do julgamento, do investigativo, do criativo, do raciocínio crítico e da avaliação. Olha que legal! Falas a respeito da aprendizagem baseada em problemas, indo ao encontro da Base Nacional Comum Curricular. Isso mesmo, olha só, ao desenvolver os projetos com a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, olha só, nós vamos estimular o desenvolvimento da autonomia, fazer ele ter um posicionamento, fazer o estudante se colocar no centro, ir lá, pesquisar, desenvolver, e daí dele analisar aquilo que ele fez, analisar aquilo que ele desenvolveu, julgar aquilo que ele desenvolveu, se está correto ou não, se é válido ou não. Olha que bacana! Ser criativo, eita, desenvolver criatividade nos nossos estudantes é algo bom, sabe por quê? Porque quando a gente pensa que ele está sem ideias, meu Deus, ele aparece com um livro de ideias para nós. Mas nós precisamos dar liberdade para ele colocar essas ideias em prática. Desenvolvimento do raciocínio crítico e da avaliação. Gente, a aprendizagem baseada em problemas é magnífica. Eu amo muito trabalhar com esta metodologia. E daí aqui, olha só, a gente tem algumas características da aprendizagem baseada em problemas. Essa característica aqui, olha que bacana, está lá na minha dissertação de mestrado. Por quê? Porque o professor fez a pesquisa de mestrado do professor ligado à aprendizagem baseada em problemas. E isso daqui o professor apresentou lá na dissertação do professor. Olha só, aprendizagem baseada em problemas, algumas características. O estudante como centro da aprendizagem se torna protagonista, ele se torna ativo na construção de novos saberes. E daí nós temos outras características. Os professores são os mediadores na construção do conhecimento, os problemas apresentados são reais e rotineiros às áreas profissionais, ao dia a dia, ao caminho que esse estudante circula e assim por diante. O conhecimento ele pode ser construído de forma individual ou de forma colaborativa. Isso mesmo. Tem ações que os estudantes
vão desenvolver sozinhos e tem ações que eles vão desenvolver em conjunto, de forma colaborativa. É autodirigida. O que é isso, professor? O estudante, de forma individual ou coletiva, assume responsabilidade. Os conteúdos e habilidades se organizam em torno dos problemas que precisam ser solucionados, atividades e aprendizagem interdisciplinar, e muito mais do que interdisciplinar, porque eu posso trabalhar com várias áreas do conhecimento para solucionar um problema. Olha só quantas características a aprendizagem baseada em problemas traz para a sala de aula, para a prática docente, para o crescimento da aprendizagem significativa dos nossos estudantes. O professor vai tomar uma aguinha. E daí eu quero apresentar para vocês uma estrutura, um fluxograma, que apresenta uma estrutura da aprendizagem baseada em problemas. E essa estrutura, este fluxograma, também está lá na minha dissertação, né? Eu trago isso porque às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, mas por que ele está falando desse tema? É porque o professor estuda esse tema mesmo, o professor está ali trabalhando com ele diariamente na sala de aula. Então, a cada dia que passa, a gente tenta buscar novos conhecimentos e agregar aos conhecimentos já construídos. Olha só, em relação ao fluxograma da aprendizagem baseada em problemas, nós temos um momento de preparação, que é um momento de preparação pré-sala de aula, que é antes, né? E depois a preparação, ou seja, a organização inicial em sala de aula. Em relação à pré-sala de aula, nós temos possibilidades diferentes, como por exemplo, nós precisamos organizar a sequência didática, nós precisamos organizar os métodos que nós vamos avaliar os nossos estudantes, ou de que forma que nós vamos avaliar a aprendizagem, avaliar o trabalho colaborativo e assim por diante. Nós precisamos organizar qual é o tempo, a temporalidade que a gente pode desenvolver esse projeto de iniciação científica. A gente pode ver a questão de colaborar com outras disciplinas ou elas colaborar conosco. Então a gente precisa conversar com os professores das outras disciplinas, identificar se eles podem ou não nos ajudar no desenvolvimento deste projeto. A gente precisa identificar se nós vamos levar o problema para a sala de aula ou se nós vamos pensar em alguma forma de instigar os estudantes a achar problemas para então nós investigarmos. Mas tudo isso precisa ser feito quando, professor? Pré-sala de aula. Eu preciso me organizar. Depois, em sala de aula, nós então vamos dialogar com os nossos estudantes, que nós vamos desenvolver uma atividade diferenciada, uma dinâmica diferenciada. E aqui, se eu trouxer o problema, eu apresento para a sala de aula. Um de forma geral, ou eu vou trazer vários depois para os estudantes escolherem qual querem trabalhar. Ou ainda, neste momento inicial, eu vou instigar os estudantes a eles proporem problemas para nós resolvermos. Então, eu vou identificar de que forma que esses estudantes podem investigar problemas ou identificar problemas que querem investigar. E aqui a gente tem esse primeiro momento, que é o momento da preparação, né? Então, ó, proposição inicial da sequência, período temporal, métricas de avaliação, modalidade de desenvolvimento. Outra coisa, vai ser na sala de aula? Não vai? Vai ser no laboratório? Vai ser na sala maker? Vai ser na biblioteca? Vai ser no refeitório? Vai ser de manhã com a aula? Vai ser contraturno? Vai ter encontro presencial? Vai ter encontro online? Modalidade de desenvolvimento. Como que eu quero que os estudantes apresentem para mim não só os resultados, mas o desenvolvimento? Um diário de bordo, um documento, pode ser físico ou pode ser virtual mesmo, e o diário de bordo é uma ferramenta poderosíssima, professor. Faça uso do diário de bordo nas suas atividades, pedindo para os seus alunos identificarem o quanto eles estão crescendo com aquilo que você está apresentando para eles, né? Registro das ações, atividades realizadas tanto pelo professor quanto pelos estudantes, entre tantas outras coisas. E daí aqui é só na preparação, só na organização. Por quê?
quê? Porque a organização é a chave para não nos perdermos no meio do caminho. E coisa difícil é se perder no meio do caminho. Bora lá! Bom, o professor pode criar o cenário, como eu já falei, né? Ou nós podemos diferenciar o cenário e assim por diante, ou pode ser, o cenário pode ser apresentado pelos estudantes, como eu já comentei também. E daí, olha só, depois da preparação vem o primeiro momento da aprendizagem baseada em problemas. E esse primeiro momento é lá na sala de aula. O que eu vou fazer, professor? Olha só, eu vou dividir os grupos, né? Então aqui eu tenho possibilidades. Eu posso pedir para todos os estudantes acharem vários problemas, identificarem vários problemas e trazerem, e depois dividir os grupos. Ou eu posso primeiro dividir, né? Eu posso pedir para que os estudantes se juntem em equipes e cada equipe ir buscar o problema, identificar o problema que quer propor para solucionar. Depois, o que eu tenho? Olha só, eu tenho esclarecimento de dúvidas. Bom, quando os estudantes já tiverem um cenário problemático, né, já compreenderem ali o que eles querem buscar, o que eles querem solucionar, o problema, a questão de pesquisa, cabe ao professor dialogar com esses grupos para tirar dúvidas. Por quê? Porque às vezes o conhecimento do estudante ele pode ser um pouquinho limitado em relação àquela área que o problema está envolvido. Mas cabe ao professor, então, ir conversar com esses estudantes, instruir esses estudantes. Às vezes é um termo que o estudante não conhece, às vezes é um lugar que o estudante não sabe, às vezes até no próprio problema tem questões que o estudante tem dúvida de como é, como não é. Então o professor pode agir aí esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas com os grupos em relação aos problemas, aos cenários problemáticos levantados. Depois, a gente tem a questão da identificação dos problemas. E daí você pode me perguntar, Marcos, mas o estudante já não trouxe um problema, né? Já não apresentou um problema, um cenário problemático? Sim, mas cabe aqui nós, e nós docentes sabemos como é essa questão, que às vezes o estudante traz um cenário problemático para nós e desse cenário problemático surgem 10, 15, 20 problemas diferentes que o estudante quer resolver. Mas, professor, a gente consegue resolver os 15? A gente consegue resolver os 20? Não. Então, diante desta situação que o estudante trouxer para nós, olha só, nós precisamos organizar e identificar qual real problema ele quer solucionar neste processo investigativo. Depois tem a discussão dos problemas, então, já estabeleci, é este problema aqui que nós vamos solucionar. A partir deste momento, os estudantes começam a conversar sobre este problema. Dialogar, que problema que é esse? Meu Deus, o que afeta, o que não afeta? O que pode acontecer, o que não pode, né? Quais são os resultados se esse problema for solucionado? Então é uma discussão, é uma conversa, né? Uma discussão que o professor pode mediar, pode instigar esses estudantes a irem mais fundo nessas reflexões. E a partir dessas reflexões, então, olha só, nós vamos apresentar hipóteses para solucionar este problema. Ou nós podemos propor, olha só, propor novas questões de aprendizagem. Olha, eu não sei, eu não consigo identificar uma possível solução, uma hipótese, mas eu posso ir em busca de proposições de novos conhecimentos. E a partir do momento que eu identifico que eu preciso buscar novos conhecimentos, que eu preciso buscar novos saberes para solucionar estes problemas, isso é muito interessante para o grupo, porque o professor já percebe que os estudantes entendem que o conhecimento prévio que eles têm não é capaz de solucionar aquele problema por completo. E daí, olha só, nós vencemos o primeiro momento.
E é legal que esse primeiro momento, ou o segundo, ou a preparação é dinâmica, né? Pode ir, voltar, posso ir para aquela etapa, posso voltar para outra etapa. Não é obrigatório ser sequencial em cada momento, ok? E daí, vencemos o primeiro momento, vamos para o segundo momento. E é legal que esse segundo momento é o momento de deixar os estudantes trabalharem de forma muito mais autônoma. Por quê? Porque a primeira etapa do segundo momento diz respeito à distribuição de tarefas. Os estudantes entre si, naquele grupo colaborativo, eles vão fazer o quê? Eles vão dialogar para identificar qual tarefa, qual ação, cada atividade, cada um deles vai ter que desenvolver neste processo investigativo. A segunda etapa diz respeito ao estudo autodirigido. Se foi designada uma atividade para mim, eu preciso me responsabilizar por ela. Então, a partir de agora, eu vou seguir o meu caminho junto com o meu grupo, mas eu vou ali, cumprir aquela atividade que foi designada a mim, é minha responsabilidade. E daí ele pode trabalhar ou sozinho, ou com grupo, ou em pares e assim por diante. Mas ele precisa atender aquela responsabilidade que foi colocada em suas mãos. Depois que esses estudantes tiverem estudado, tiverem conversado, proposto então novas soluções, novas hipóteses, o que eles vão fazer? Olha só, eles vão compartilhar estas informações, compartilhar com o professor. Se cada um desenvolveu a pesquisa de forma individual, chegou a hora de conversar o grupo, de juntar esses conhecimentos, o que cada um construiu, conversar com o professor, ver se faz sentido, se não faz, o professor ser o mediador, ser o orientador daquele grupo, para identificar se a gente precisa pesquisar um pouquinho mais ou seguir avante. E se nós seguirmos avante, então, olha só, a gente vai aplicar o nosso conhecimento, olha só, para então fazer com que essa hipótese, ou para identificar se essa hipótese, né, que nós propomos lá no começo, vai ser válida ou não. E daí nós vamos propor a solução. Por quê? Porque o que nós colocamos como hipótese, nós construímos conhecimentos, aplicamos, deu certo, e agora nós vamos o quê? Nós vamos propor a solução. Por quê? Porque a nossa hipótese foi validada. E daí nós vamos, para o próximo momento, para o terceiro momento. Tá, Marcos, qual é esse terceiro momento? O terceiro momento, a primeira etapa, diz respeito a como esses estudantes vão apresentar esses resultados, a como esses estudantes vão divulgar estes resultados, né? Pode ser a criação de uma síntese, pode ser a apresentação em slide para um seminário, pode ser um relatório técnico, pode ser um artigo científico, pode ser uma roda de conversa, pode ser um diálogo, mas eles precisam construir isso. Como que eles vão apresentar? Quanto tempo eles têm para apresentar? O que eles vão apresentar nesse tempo que eles têm? E assim por diante. Depois a gente vai para o compartilhamento da solução com a sala de aula. Então, cada grupo vai ter o seu momento para dialogar, para conversar, para apresentar a solução. E legal é se neste dia de apresentação de solução, você convidar a gestão da sua escola, da sua instituição, convidar os pais, convidar outros estudantes, convidar outros professores, para que todos ali vejam esse caminho, né, dessa pesquisa científica que você desenvolveu por meio da aprendizagem baseada em problemas. A terceira etapa diz respeito a um processo de autoavaliação e de avaliação por pares, em que o estudante pode parar e se autoavaliar. Pode ser um instrumento de avaliação, pode ser um texto reflexivo sobre a sua prática e assim por diante. Mas ele também pode avaliar os seus pares, avaliar a sua equipe, avaliar o seu grupo e identificar como foi o desenvolvimento dessa pesquisa, desse trabalho, né? Desse caminho investigativo junto com esse grupo. Como que foi esse grupo trabalhando? Como os seus pares trabalharam? Quais habilidades e competências os seus pares desenvolveram? Quais dificuldades os seus pares tiveram? Porque às vezes
O professor pode pegar essa avaliação por pares e perceber que às vezes um amigo consegue enxergar a dificuldade do outro com mais facilidade e que nós não enxergamos. E se eu conseguir identificar isso, o que a gente pode fazer? Mudar nosso diálogo com o estudante, mudar às vezes uma dinâmica que nós temos, mudar uma fala para que todos tenham uma aprendizagem eficaz, significativa dentro da sala de aula. E a quarta etapa diz respeito à discussão e avaliação. Então, conforme vai acontecendo as apresentações, o professor pode ir dialogando com esses estudantes, podem ir conversando com esses estudantes, refletir a respeito do processo investigativo, refletir a respeito da pesquisa de iniciação científica que foi desenvolvida por meio da aprendizagem baseada em problemas, pode abrir para outros estudantes fazerem questionamentos, perguntas e assim por diante. E a quinta etapa é o fechamento, né? Fazer aquele fechamento legal e encerrar, ou com comes e bebes, ou só com uma reflexão, uma roda de conversa, ou convidar a gestão para ir lá na sala de aula, o diretor, o supervisor, a orientadora, parabenizar os grupos pelo desenvolvimento da pesquisa que fizeram e assim por diante. E com o fechamento temos opções. Qual, professor? Voltar para um novo projeto de iniciação científica mediada pela aprendizagem baseada em problemas ou dar continuidade no currículo da sua disciplina ou partir para outra dinâmica, para outra atividade que então o docente queira fazer. E daí a gente vai pensar, né, Marcos, como que o projeto de iniciação científica pode ser mediado pela aprendizagem baseada em problemas? Eu acredito que você me ouvindo até aqui, você já percebeu que muitas coisas que a gente desenvolve lá no projeto de iniciação científica, a gente vai desenvolver também com o pensamento linear do desenvolvimento da aprendizagem baseada em problemas. Então é muito fácil utilizar a aprendizagem baseada em problemas para mediar um processo investigativo, um projeto de iniciação científica. A pergunta que muitos professores fazem é como colocar a iniciação científica em prática. Tem muitos professores de educação infantil, da educação básica, do ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, que questiona isso. Como que eu vou colocar em prática? Como que eu vou desenvolver um projeto de iniciação científica, né? E daí a resposta pode estar na aprendizagem baseada em problemas. Ela nos dá uma estrutura metodológica clara, centrada na realidade dos alunos, colocando os alunos como centro do desenvolvimento. Na aprendizagem baseada em problemas, o conhecimento nasce de um problema real. Isso gera engajamento, propósito e protagonismo. E se associarmos essa metodologia a projetos de iniciação científica, a gente tem um cenário poderoso de aprendizagem. Olha só que coisa riquíssima que é poder pegar uma metodologia ativa, a aprendizagem baseada em problemas e mediar um projeto de iniciação científica utilizando a aprendizagem baseado em problemas. Olha só, né? Pode gerar engajamento, propósito, protagonismo. Alunos engajados podem, nos levar muito além daquilo que nós imaginávamos. Alunos que possuem propósito, caraca! Instituição de ensino, se segure se o seu estudante estiver engajado. Se segure, se segure mesmo se o seu estudante tiver propósito. Se segure mesmo se o seu estudante for protagonista. Sabe por quê? Porque o estudante cresce, o docente cresce, a instituição cresce, a comunidade cresce ao redor da instituição e assim por diante. Projeto de pesquisa e metodologia ativa não são extras no currículo, são meios para desenvolver as habilidades do século XXI, como prevê a Base Nacional Comum Curricular. Bom, é preciso estabelecer as definições iniciais para a construção, então, do que, professor? De uma sequência didática. Se a gente pensar em desenvolver o projeto de iniciação científica mediada pela aprendizagem baseada em problemas,
a gente precisa criar uma sequência didática, a gente precisa criar uma prática educativa, né? E daí a gente pode verificar qual o nível de ensino que eu vou aplicar ao projeto, quais são os cursos, as disciplinas atendidas, qual é o conteúdo curricular, quais são os requisitos, qual é o período, qual é o número de encontros semanais, mensais, quinzenais, quais números de aulas, quantas aulas que eu vou dar para eles desenvolverem, qual a carga horária, quais os objetivos, quais as competências que eu quero que os estudantes desenvolvam ali, ligadas à aprendizagem baseada em problemas. Quais são as competências relacionadas aos conteúdos, às disciplinas, recursos necessários, possíveis limitações, planejamento diário, mensal, quinzenal ou mensal. Opa, diário, semanal, quinzenal ou mensal. Eu preciso pensar nessas definições iniciais. E depois, professor, depois eu posso ir criar uma sequência didática, né? Olha só, pré-sala de aula, o que eu faço na pré-sala de aula? Eu preciso descrever, eu preciso ver as minhas ações, eu preciso ver o que eu preciso fazer, eu preciso marcar como feito ou ainda marcar como não feito. Não pode ficar só no mundo da imaginação, eu preciso registrar. E a construção de uma sequência didática vai nos auxiliar e muito, ok? Primeiro momento, sala de aula. Quantos encontros nós vamos ter neste primeiro momento de sala de aula? O que nós vamos fazer em cada encontro? Professor, mas não vai ser na sala de aula, vai ser no contraturno, vai ser na biblioteca, vai ser no laboratório, tudo bem, mas quantos encontros nós vamos ter? E além de quantos encontros nós vamos ter, quais ações vão ser desenvolvidas, vão ser realizadas em cada encontro? Nós precisamos estar ligados nisso. Por quê? Porque a organização não nos faz perder o rumo. Então a gente precisa descrever aqui, precisa organizar aqui as ações que nós vamos então desenvolver. Depois, olha só, no encontro remoto, se eles vão trabalhar em casa, se eles vão trabalhar no laboratório, sem o professor estar junto, quantos encontros, descrever ali o que você espera que eles construam, quanto tempo vão ter esses encontros e assim por diante, descrever isso. E lá no final, o pós-sala de aula. Como que o professor vai divulgar? Vai ser numa feira local, numa feira regional, num evento, para os pais? Como que o professor vai avaliar, vai fechar essa avaliação para passar para a orientação a respeito deste desenvolvimento? Esta sequência, se você quiser esta sequência mais estruturada para você entender o que a gente pode fazer numa sequência, o produto educacional, que é o resultado do meu mestrado, tem uma sequência didática mediada pela aprendizagem baseada em problemas. Se você quiser entender um pouquinho mais o desenvolvimento de uma sequência, visita lá o meu produto educacional, ok? Olha só, e chegamos ao fim, quero fazer algumas reflexões com você, bem breve, né? Acho que a gente já falou bastante, a gente já discutiu bastante, né? Não precisamos esperar que os nossos alunos cheguem à universidade para fazer ciência. Vamos apresentar ciência para ele agora, lá na educação infantil, lá na educação básica. Vamos mostrar para ele que ele já pode ser um pesquisador agora, que ele pode se tornar um cientista agora. Não lá na universidade, lá ele pode melhorar, ele pode ampliar, mas desde pequeno ele já pode ter um espírito investigativo. A escola é o primeiro laboratório e nós, educadores, somos os primeiros orientadores de pesquisa de cada aluno que ousa fazer perguntas. Dê possibilidade para os seus alunos fazerem perguntas, para eles fazerem questionamentos, para eles terem esse espírito criativo de lançar para você questionamento de qualquer situação, que ele possa ter essa liberdade na sua aula, na sua prática docente, e que nós possamos então ser orientadores desses estudantes na busca de responder esses questionamentos. A escola é o espaço da ciência e construção, com apoio, estratégia, inovação e uso de metodologias ativas. A iniciação científica pode fazer parte do contexto escolar.
escolar. E isso é uma realidade, gente. Muitos já vivem isso, muitas instituições já vivem isso, já vivem o projeto de iniciação científica em prática na educação escolar e assim por diante. Aqui estão as referências que o professor Marcos utilizou para a construção desta fala, né? E se você quiser referenciar esta palestra online, está aqui como referenciar. E eu agradeço a todos, agradeço a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino e me coloco à disposição de todos que quiserem dialogar a respeito de projeto de iniciação científica e a respeito de metodologias ativas, principalmente a aprendizagem baseada em problemas. Foi um prazer poder contribuir para que você possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento e que você possa refletir a respeito das falas que nós fizemos neste momento. Um abraço a todos e até logo.